Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o programa Casal no Divã e nesse programa a gente fala sobre o passo a passo para atender casais, para que o psicólogo sinta segurança na sua atuação na realização desse atendimento. Vamos chegando. O tema de hoje é como a psicóloga pode se preparar emocionalmente para atender casais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar então a refletir um pouquinho sobre isso. Começar a pensar o que significa essa preparação emocional para o atendimento com casais. Quando a gente fala em preparação emocional, a gente está falando de a gente dedicar um tempo para que a gente possa refletir sobre algumas questões importantes que se referem às nossas crenças quanto ao atendimento de casais. Quais são as nossas crenças sobre um casal, sobre como que funciona um relacionamento? E a gente precisa dedicar um tempo para a gente pensar sobre isso e poder ressignificar algumas crenças que podem funcionar para a nossa vida pessoal, porém, muitas vezes não são o padrão de referência para o paciente que estiver chegando, para esse casal que estiver chegando. Então, a nossa postura precisa ser de reservar um tempo e dedicar-se para pensar como eu posso me preparar, como eu posso observar as minhas emoções, como que eu posso conhecer melhor as minhas crenças sobre casais e isso poder ali ser ressignificado e a gente poder abrir a nossa mente para aceitar diversas formas de casais que podem surgir nos nossos atendimentos. Muitas pessoas, elas acabam confundindo, né? O que seria isso, né? O que é preparar-se emocionalmente para atender casais? As pessoas acham que ou significa que elas vão estudar uma teoria e se elas estiverem estudando, elas já estão preparadas o suficiente, porque o componente teórico e intelectual elas já têm, ou elas pensam que é simplesmente fazer terapia. Mas terapia de um modo geral. Modo geral, o que eu quero dizer? Que na nossa terapia, dentro da psicanálise, nós seguimos a associação livre. Então, a gente escolhe os temas que a gente vai levar para os nossos psicanalistas analisarem. Claro que nossa escolha é o que a gente vai levar, mas às vezes a gente acha que só fazer a terapia e falando de outras coisas que não tem nada a ver com o casal já é o suficiente para a gente poder realizar esse atendimento com o casal. Já é uma preparação suficiente. E a terapia, sim, ela conta muito, ela é super importante e é uma das formas que a gente vai utilizar mesmo para se preparar emocionalmente, mas ela não pode ser somente focada em aspectos gerais, sem trazer para conversar na terapia sobre as questões de um relacionamento afetivo e de casal. Então, de qualquer forma, a terapia ela é importante, mas ela vai precisar ser focada, ela vai precisar trazer pelo menos um período em que você está se preparando para atender, quando você ainda não atendeu ou você atendeu, mas ainda está muito inseguro, você precisa levar esse tema, mas de uma forma específica. Levar trazendo, olha, tenho essas questões a respeito de relacionamentos, tenho essas crenças. E isso deriva de uma série de questões que podem ser até da nossa infância, então nós vamos investigar isso. Você se propor a dedicar esse tempo a isso. Então, somente fazer terapia e estudar não é preparação emocional. Preparação emocional é dedicar um tempo e uma especificidade, ou seja, dos meus estudos, na minha terapia, inclusive, eu vou ser específica e focar nesses elementos relacionados a casais. As minhas crenças relacionadas a um relacionamento amoroso. Isso vai dar base para que eu possa fazer realmente, que eu possa cumprir a proposta de me preparar emocionalmente para o atendimento de casais. E por que a gente tem que se preparar emocionalmente? Aí é outro ponto. Por que eu vou me preparar para atender casais? Que isso é importante? Porque se a gente não se preparar, a gente pode se deixar levar pelas nossas próprias crenças relacionadas ao
como um casal deve ser organizado, como que um casal deve funcionar, ou quais são os combinados, os contratos, né, que esse casal estabelece para si. Se a gente não tem essa preparação emocional, a gente pode tender a levar aquilo que a gente acha correto nas nossas relações para que esse casal, como se ele tivesse que seguir. E isso vai, consequentemente, trazer uma diminuição, provavelmente uma diminuição no resultado que você vai ter nos atendimentos que você fizer de casal. Por quê? Porque você vai estar cheio das suas crenças pessoais, não vai enxergar que para outras famílias, outros casais, essa realidade pode ser completamente diferente e está tudo bem, né? Desde que, né, a gente vai, claro, pensar em relações saudáveis, mas você vai se deixar influenciar pelas suas crenças e isso vai impactar no seu resultado, porque isso vai ser transmitido nas pontuações que você fizer para esse casal. De alguma forma, isso vai ser percebido, o casal percebe, porque você vai sinalizar, apontar de acordo com aquilo que diz respeito a uma experiência pessoal e não necessariamente a uma experiência, pensando assim, científica, que traga de acordo com a nossa teoria, de acordo com a nossa abordagem e técnica. Quais são as vantagens da gente dedicar um tempo para fazer cuidar, né, dessa preparação emocional? As vantagens, elas são várias. Primeiro, isso aqui eu acho que é uma das coisas mais fundamentais. Você, quando se dispõe a se preparar emocionalmente, você passa a ter uma percepção mais clara sobre si mesmo. Você começa a perceber o que se refere a você. A crença que você tem, que você acostuma, que ela é tão assim, parece que é tão natural, que a gente acha que todo mundo tem a mesma crença e deve seguir a mesma coisa. Mas quando você faz esse processo de autoanálise de preparação, você começa a observar que estas crenças constituem a sua vida, a sua cultura, a sua história. E isso, ficando claro, possibilita que eu tenha uma visão mais clara a respeito do que é meu e do que é do paciente e o que é desse casal. Eu começo a perceber que dá para ser mais neutro, porque não adianta a gente achar que sempre nós vamos conseguir ser totalmente neutros. Isso é uma questão assim muito difícil, é um debate que dá tema até para outra live. Mas quando a gente começa a perceber quais são as nossas características, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, como a gente funciona nos nossos relacionamentos, eu começo a ter uma percepção mais clara do que sou eu e do que é o outro, do que é esse outro casal e que esse casal é diferente de mim. Portanto, a minha conduta sempre vai ser pensando nesse casal, sempre vai ser pensando na perspectiva deles. E eu vou conseguir perceber com mais facilidade quando vierem pensamentos que se referem à minha vivência, mas não são relativos à vivência desse casal, por exemplo. Então, isso é uma postura que contribui muito a gente poder fazer essa preparação. Outro ponto, quando a gente se prepara emocionalmente, a gente consegue fazer como se fosse uma autossupervisão mais assertiva. Essa ideia de autossupervisão não inibe, não implica que a gente não faça uma supervisão à parte de tempos em tempos com um profissional capacitado. Mas é o processo que cotidianamente a gente faz de quando a gente terminar uma sessão, a gente parar, refletir sobre a sessão, fazer o nosso registro da sessão e parar para pensar o que eu poderia ter feito melhor, como eu me senti. Porque na hora da emoção, né, e duas pessoas falando, né, implica uma demanda de atenção muito grande. E muitas vezes ânimos exaltados. Nessa hora, às vezes a gente age e vai seguindo aquele atendimento, mas essa compreensão, às vezes não vem de tudo que aconteceu na sessão, não vem naquele momento imediato. Mas, numa autossupervisão em que eu paro, penso o que eu fiz naquela sessão, como que eu poderia ter feito melhor, como que desenrolou essa sessão, o que aconteceu ali, qual foi o tema que eles trouxeram que foi central. Isso eu vou conseguir perceber quando eu me preparo emocionalmente para atender. Por quê? Porque senão a gente não cria um processo de autossupervisão, a gente cria um processo de se autocriticar exageradamente. A gente começa a achar que tudo que a gente fez está errado
E a gente não consegue perceber que, olha, às vezes eu posso melhorar, é um ponto de melhoria, não é um ponto de se criticar o tempo todo e achar que tudo que você faz é errado. E quando você faz esse processo, você começa a perceber se de repente teve algum momento em que você ficou mais mobilizado pelas suas questões emocionais relativas ao caso e relativas à ideia de casais que você tem internalizado, porque você já sabe dessas ideias. E nesse processo você consegue fazer isso com muito mais tranquilidade. Então, se conhecer, aceitar suas crenças, estar aberto para ressignificar que isso pode ser seu, mas que para um casal isso pode funcionar de um outro jeito, e entender que isso está ok, isso tudo facilita para quando eu for analisar o que eu estou fazendo, eu não somente me criticar ou entrar no processo de criticar o casal, mas eu consiga realmente, de uma perspectiva um pouco mais objetiva, verificar o que é possível ser melhorado, o que é possível ser transformado. Então, isso é outra vantagem. Consequentemente, a gente tende a ter mais resultado, porque a gente vai estar atendendo e esses resultados eles vão se referir muito àquilo que eu estou agindo, à conduta que eu tenho, à intervenção que eu tenho no atendimento, e isso vai me dar mais segurança na atuação profissional, que é o que todos nós queremos e que muitas vezes inibe o profissional de começar a realizar atendimentos com casais, é se sentir inseguro. Então, um passo para atingir a segurança no atendimento com casais é justamente você se preparar emocionalmente, perceber essas crenças, perceber as suas ideias sobre casais. E isso vai fazer com que você, ao longo do processo, consiga ter uma percepção mais adequada, mais clara do que se refere a você, do que se refere ao outro e conseguir agir de uma maneira que traga muito mais resultado. Bom, quando a gente pensa nessa questão da preparação emocional, como a gente se prepara, como a gente vai rever os nossos relacionamentos, porque se preparar emocionalmente implica rever as nossas relações. Quando a gente faz isso, é comum que a gente tenda a ir para um extremo, que é o seguinte: bom, eu não posso atender casal se eu não tiver um relacionamento perfeito. As pessoas começam a se questionar, bom, mas se eu tenho dificuldades no meu relacionamento, se eu muitas vezes não consigo me comunicar, ou, nossa, a gente se desentende, acontecem coisas que eu queria que fossem diferentes, mas a gente ainda não conseguiu acertar, então como que eu posso atender casais? Eu não posso. Isso é uma crença que nos limita, mas que não corresponde à realidade. Primeiro, você não precisa estar numa relação amorosa para necessariamente você você dar conta de atender casais. Isso não é uma necessidade. Não é obrigatório estar dentro de uma relação para que isso aconteça. E a gente não pode entrar num processo de ilusão, de achar que algum relacionamento é perfeito. Porque nenhuma relação é perfeita. Nem relacionamento entre casais, nem com qualquer outra pessoa, em qualquer outro contexto. As relações, elas são reais e possíveis. A gente vai se relacionando da melhor forma possível dentro do nosso contexto, dentro do que é possível para si e para o outro que está compondo aquela relação. Então, a grande questão não é que você precisa ter um relacionamento perfeito, mas é você começar a se observar emocionalmente. Você procurar esse conhecimento teórico também, se conhecer emocionalmente. E com isso também trabalhar para se modificar ao longo do tempo. A relação não é perfeita? Não é perfeita. Porém, eu posso estabelecer uma relação mais possível, real, eu posso ampliar a forma de me relacionar, eu posso rever isso ao longo do meu processo enquanto pessoa, na minha terapia, isso pode ser melhorado. Então, a crença de que precisa de uma relação perfeita para atender um casal, isso é uma crença limitante que não corresponde à realidade. Mas, claro que nós podemos olhar aquilo que incomoda no nosso relacionamento e procurar melhorar. E isso é algo que a gente vai estimular nos nossos casos, que uma comunicação seja mais efetiva, que esse casal consiga se compreender melhor, que eles tenham mais momentos agradáveis juntos, que eles desenvolvam estratégias para solucionar brigas,
A gente vai estimular isso, mas a gente também pode melhorar no nosso relacionamento. Bom, qual que é o principal erro que psicólogos, psicólogas cometem quando estamos falando sobre preparação para atender casais? Por que isso é necessário? Qual que é o principal erro? O principal erro é o profissional, a psicóloga, tomar a família como referência. O que significa isso? Significa que quando a gente vai atender casais, nós temos como a proposta dessa análise da nossa emoção, nós temos sim um modelo de casal internalizado. É um modelo que nós entendemos que este é um casal que funciona, este é um casal que a gente gostaria de constituir, ainda que às vezes você não tenha isso na sua vida concreta, mas você busca isso, você olha e se mira nesses exemplos de casais específicos como sendo casais que você se inspira e que você gostaria de ter uma relação parecida. Todos nós, temos estes modelos, tanto de família como um todo, quanto de casais, de relacionamentos afetivos, de como isso deve ser feito, como que uma relação funciona. Porém, a gente pode ter este modelo para nós enquanto pessoas. Eu, enquanto Carol, posso ter o meu modelo do que eu entendo que para mim é um casal, é o que funciona, é o que eu gostaria de ter ali como referência. Mas no meu atendimento com casais, eu não posso pressupor que o meu relacionamento amoroso é referência para o relacionamento amoroso do casal que está vindo. O casal que está vindo tem uma outra cultura, tem uma outra dinâmica. E mesmo que ele traga crenças que sejam próximas àquilo que eu acredito, eu não posso trazer a minha família, o meu casamento, a minha relação amorosa como referência. A referência sempre vai ser do que esse casal conseguiu compreender ali, que é o mais adequado para eles. Muito provavelmente eles vão estar revendo isso, do que eles acham que é adequado, porque eles veem porque alguma coisa está incomodando. Mas nessa readequação, é a readequação que funciona para eles e não a readequação que funciona para mim, ou que funcionaria para mim na minha vida conjugal. Então isso precisa estar claro. Esse é o maior erro, a gente usar a nossa família como referência. E quando a gente faz isso, a gente coloca a nossa família numa posição superior em relação àquele casal, em relação àquelas duas pessoas que estão ali juntas me procurando para realizar um atendimento. Porque eu acho que o meu é o único referencial. E não é. Só que qual que é o ponto? Quando a gente fala isso, que a gente erra porque toma a nossa família como referência, o que a gente ouve, a gente fala, não, imagina, eu não faço isso. Caroline, não faço isso. Eu tenho dimensão de que as famílias são diferentes, os hábitos são diferentes, de que cada um constitui o seu modelo, cada um estabelece as suas regras, os seus pactos. Mas o problema é se você não perceber que está fazendo isso. Porque a gente não percebe. Esse é o principal ponto. Quando eu vou fazer um atendimento, eu preciso me preparar emocionalmente, estabelecer, deixar claro para mim qual é a minha referência para eu conseguir perceber se eu estou procurando trazer aquilo que é referência para mim, para esse casal, ou não, se eu estou procurando compreender qual que é o modo de funcionamento desse casal que funciona para eles especificamente. E eu me lembro, que assim, quando eu trabalhei num projeto social durante muitos anos, foram mais de 5 anos. E quando eu trabalhava no projeto, foi quando eu comecei a ter essa percepção real, assim, das minhas crenças e do quanto que isso muitas vezes não se referia a outras famílias que eu encontrava. Por quê? Fazendo os atendimentos no projeto, como que acontecia? Eu atendia famílias que estavam em situações de vulnerabilidade social. Famílias que tinham condições muito precárias, situações que às vezes a casa era um cômodo e tudo tinha que ficar ali, tinha que ser organizado, com várias pessoas morando, às vezes 5 pessoas ou até mais morando dentro de um cômodo. Um cômodo para ter banheiro, representar banheiro, sala, cozinha e o quarto. E às vezes o que acontecia era o seguinte: tem lá uma cama de casal, todo mundo divide e dorme tudo junto.
porque não cabe colocar outra, não tem como separar, não tem espaço físico da casa. E eu me lembro que isso foi para mim, é algo que hoje, parando para pensar, pode ser óbvio, mas quando a gente vai estudar as teorias, o que as teorias falam? Foi um dos grandes pontos que marcou para mim naquele início. As teorias vão dizer que é importante que que aquele casal tenha o espaço deles e que a criança também tenha o espaço dela. Então, que ela tenha lá um acesso para sua cama, que ela tenha um lugar reservado para ela ter o espaço, a autonomia dela, e que o casal também tenha, para que eles possam ter os momentos deles juntos, sem a interferência da criança. Porque eles são pais, mas eles continuam sendo um casal, que eles tenham esse momento de privacidade, isso é algo importante. Isso é o que está lá na nossa teoria, né? E claro que tem situações e situações, né? Claro que nós temos situações de bebês muito pequenos, que a proximidade ali é algo importante, mas vamos pensar em crianças maiores mesmo, que era o que eu observava, às vezes crianças de 7 anos, dormindo ali na mesma cama, junto com todos os membros da família. Olhando para a teoria, o que a gente vai pensar? Não, mas isso não pode, a gente precisa rever. Mas a realidade que eu tinha dentro da minha casa e da minha família era uma outra realidade. Para começar, a estrutura física era diferente. Eu tinha a possibilidade de ter um quarto que não fosse o mesmo quarto que os meus pais dormiam. E tinha a minha cama. Eu tinha, inclusive fisicamente, concretamente, essa possibilidade. E quando se pensava, nesse caso, uma família que está todo mundo morando em um cômodo só, não tem espaço, e nesse cômodo pequeno ainda precisa se alimentar, precisa guardar as coisas que tem, precisa colocar ali algum banheiro, e precisa uma família grande dormir, eu preciso rever, eu preciso tomar cuidado com a orientação que eu dou. Porque sim, eu continuo entendendo que é importante e cada um tem o seu espaço, mas eu não posso só vir e jogar para a família como assim, vocês fazem tudo errado, você precisa separar, sem nem pensar qual é o contexto. Naquele contexto, era um contexto muito complicado de fazer essa separação. Então, o meu pressuposto não pode ser a referência que eu tenho do que é uma casa, de como uma casa tem que ser construída, os espaços, como ela tem que ser organizada dinamicamente mesmo nas relações. Não pode ser isso. Eu tenho na minha vida, mas quando eu vou olhar para a pessoa, a família, o casal que eu estou atendendo, eu vou ter que ter a referência deles. Então, é o que eu chamo de desenvolver empatia. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro com a história de vida do outro, se colocar no lugar do outro com a família que o outro teve, com a situação financeira que o outro teve. Porque senão, quando eu me coloco no lugar do outro, mas com as minhas crenças, eu posso achar que realmente eu agiria diferente e que aquilo ali não está funcionando. Mas, quando eu me coloco no lugar do outro, com todas essas condições que se referem a esta outra pessoa, casal ou família, aí sim eu consigo ter uma dimensão muito maior do que realmente está se passando. E só assim eu vou conseguir fazer apontamentos que sirvam, que sejam assim, condizentes com a realidade daquela família, daquele casal. Então, a gente muitas vezes erra, por quê? Porque para começar você nem percebe. Você tem às vezes sua referência de como uma casa se organiza, de como uma família tem suas relações e você é tão comum, é tão normal, você viveu a vida toda com isso, que você acha que é exatamente isso que todos vivem. A gente só consegue perceber que a gente realmente é constituído pela nossa cultura, pelas nossas crenças, pelas nossas características, quando a gente observa uma cultura completamente diferente da nossa. Tanto que quando isso acontece, causa um estranhamento muito grande. A gente fala, nossa, mas que estranho, olha o jeito que eles agem. Sim, o estranho para você que tem outra crença, para ele aquilo também é o comum e ele acha que com as outras pessoas também é assim. Então, a gente precisa tomar esse referencial de que a gente, o normal, entre aspas, né, o que a gente acha que funciona para todo mundo, primeiro, não funciona para todo mundo, funciona para a gente. E que isso se refere à nossa vida. Mas se quando a gente estiver falando
de uma família, de um casal, eu vou ter que pensar o que é que funciona, o que é a realidade para a família, para este casal que veio me procurar, que não vai ser a mesma que a minha. E ainda que seja próxima, tem especificidades que são desse casal único e que você não vai poder reproduzir. Isso precisa muito ser revisto, ser pensado, para a gente não cometer esse erro, que senão a gente comete, a gente acha que, sem perceber, a gente começa a impor, entre aspas, mas assim, a colocar intervenções que se referem à nossa visão, à nossa referência de família e não a família do outro. E mais, que a gente também, né, assim como não temos, né, relacionamentos perfeitos numa relação conjugal, quando a gente pensa numa relação com a nossa família, também tem problemas, porque a família é composta de seres humanos, e humanos erram, humanos falham, então a gente também, mesmo que a gente se acostume com a referência que a gente tem familiar, isso não significa que necessariamente está tudo ótimo e seria um modelo ideal para que todos sigam. Bom, além disso, né, acho que a gente pode começar a pensar, identificando tudo isso, como que é importante a gente se preparar emocionalmente. A gente pode fazer a pergunta justa de como eu começo a me preparar para atender, como que eu começo a me preparar emocionalmente para atender casais? Qual que é o primeiro passo? O que eu vou fazer? E a minha sugestão, num primeiro momento, é que a gente comece a fazer uma lista de algumas perguntas que a gente vai procurar responder da forma mais sincera possível, dedicando tempo, cuidado para realmente procurar rever as nossas crenças. Então, quando a gente responder essas perguntas, a gente vai cuidar de que realmente a gente esteja refletindo, analisando as nossas relações por meio dessas perguntas. E aí vamos comentar algumas delas que eu acho que nós podemos nos fazer para conseguir realizar esse atendimento. A primeira, eu acho que é você pensar o que um relacionamento afetivo representa para você. O que para você significa uma relação amorosa? O que significa para você estar com uma outra pessoa? Manter um relacionamento? Esta representação do que significa, quais são os valores que você acha que tem que estar presentes nessa relação e como ela deve funcionar, é uma resposta que varia muito de pessoa para pessoa, mas você precisa encontrar a sua resposta. Qual é a sua resposta para isso? Responda sinceramente, pensando, com cuidado. O que um relacionamento amoroso representa para você? Então, isso já é uma das grandes perguntas que a gente pode se fazer. Um outro ponto, o que para você significa, como que seria um casal ideal? Um casal que, se você fosse falar, olha, este é o relacionamento que eu gostaria de ter, seria dessa forma. Então, você pensar, procurar descrever o que seria um relacionamento ideal para você. E aí, ideal pensando em tudo que você gostaria de bom que tivesse nessa relação. E o que isso é ideal para você, e vamos lembrar, o processo justamente verificar que é o ideal para você, mas não significa que seria o ideal para o outro. Além disso, pensar que isso pode ser o seu ideal, que nós temos ideais, mas na nossa vida real, concreta, a relação não é ideal, ela é real. Então, ela sim vai ter defeitos e vai ter coisas a serem melhoradas. Mas se perguntar isso é algo importante. Outro ponto, como que você vê o relacionamento que os seus pais tiveram? O relacionamento amoroso desses pais. E aí, podem acontecer várias situações aqui, por exemplo, de você não ter tido contato com um dos genitores, de você ter sido criado por avós, por exemplo, ter sido criado por tios, você pode ter sido criado por outras pessoas. Mas quando eu falo isso, esse relacionamento afetivo dos pais não se refere só ao pai e mãe biológico, mas são as pessoas que cuidaram de você. E até a mãe e o pai biológico, se você tiver referência, mesmo sem ter convivido, também pode ser uma referência para você. De algo que você, tanto de coisas que você quer, quanto de coisas que você não quer.
Então, você vai elencar, você vai procurar revisitar. Como que você define o relacionamento que os seus pais ou as figuras que cuidaram de você, como que você define esse relacionamento que eles tiveram? O que você acha que são coisas importantes que eles têm, que você gostaria de preservar numa relação que você estabeleça? E o que você acha que não é interessante dentro desse relacionamento e que você queria mudar quando chegar a sua vez? Ou se já chegou a sua vez, mas que você procura sempre cuidar para não repetir, porque você não gosta dessa postura no relacionamento. E se esses familiares não tiverem uma relação, por exemplo, é uma mãe que de repente, né, sua mãe não tem um relacionamento amoroso, ela se separou do seu pai, ela não tem esse contato, ou são avós, né, mas é a avó que cuida. Mesmo assim, qual que é a visão que elas trazem sobre relacionamento? Observar até as crenças, porque às vezes as crenças são: todo homem é igual, nenhum homem presta. Isso são crenças que às vezes permeiam a nossa vida quando a gente fala de relacionamentos na nossa casa, que às vezes não seguiram adiante. E fica-se crenças negativas a respeito de se relacionar. Revisitando essa história da sua família, será que você tem essas crenças? Será que sem perceber você também não começa a achar que, olha, realmente não tem como dar certo, as pessoas enganam, é tudo uma mentira? Ou não, você pode olhar e falar, não, tem essas coisas que são interessantes na minha família que eu gosto, eu gostaria sim de repetir, de fazer isso na minha vida também. Ou essa postura que esta pessoa estabelece com a outra na relação, eu não gosto, portanto, não quero repetir. Isso é um primeiro passo. Anote, não é só uma reflexão pensada, assim, abstrata. Você precisa anotar, anote a data, anote a pergunta e anote a sua resposta naquele momento, porque daqui a um tempo você pode refazer essas perguntas e verificar se isso mudou. Isso é um processo que a gente pode revisitar. Essa preparação emocional, ela não acontece só antes de atender casais, lá no início de um processo de se tornar terapeuta de casal, mas é algo que tem que ser constantemente revisitado e eu vou observar se ao longo do tempo a minha percepção sobre esses casais, ela muda, se ela acaba se diferenciando de alguma maneira. Aí o outro ponto, que é consequência deste de olhar para a nossa família e as relações que eles estabeleceram, os casais dentro da nossa família, é a gente parar e pensar no nosso relacionamento. Se você tem um relacionamento, o que será que você está repetindo daqueles relacionamentos que você teve como referência? O que você procura mudar a partir desses relacionamentos que você tem como referência? E você procura mudar, mas você consegue efetivamente, ou nas situações de maior tensão, você acaba agindo de acordo com aquilo que a sua família também sempre agiu, mesmo quando você não gosta, não se identifica com aquilo. Então é revisitar, dentro dessa minha relação, como que eu estou agindo e quais os reflexos que as relações que eu tive ao longo da minha vida como referência dentro da minha família, quais os reflexos disso para essa minha relação atual. Eu acho que isso são pontos extremamente importantes e da gente começar a pensar que muitas vezes, em geral, parceiros ou parceiras que escolhemos para a nossa vida numa relação amorosa vão ter traços, semelhanças, em alguma medida, com aquelas pessoas que foram os nossos referenciais dentro da nossa família. Ainda que você diga que você procurou uma pessoa completamente diferente do seu pai ou da sua mãe, no fim das contas, a sua referência continuou sendo seu pai e sua mãe. Só que você quis fazer algo que fosse o contrário. Mas a referência, ela continuou sendo do seu pai e da sua mãe ou de quem cumpriu essa função parental. Então, observar, perceber isso, que você age, pensa, escolhe e procura definir aí como o relacionamento vai se constituir a partir da sua história e da sua família, é algo essencial. Porque a gente vai observar isso quando a gente estiver conversando com casais. Que as relações familiares que eles tinham antes influenciam naquilo que eles fazem, na forma como eles agem. Então, para a gente fazer esse processo com eles, a gente precisa fazer com a gente.
da gente se observar, para daí sim a gente conseguir realmente fazer ali uma transformação, que pode ser na nossa vida pessoal se a gente quiser, mas independente da gente fazer na nossa vida pessoal, é a gente perceber que isso é nosso e que a experiência do paciente, do casal, da família pode ser completamente diferente. Outro ponto, como que você definiria a sua relação amorosa ou a relação amorosa que você gostaria de ter, caso você não tenha, né, um relacionamento amoroso? Como que você definiria? E aí eu quero que vocês comecem a pensar, por mais que a ideia não seja de rotulação aqui, eu quero que vocês comecem a pensar em algumas questões. Por exemplo, monogamia é um valor importante dentro da sua relação? Você entende que o casal só pode ter relações com pessoas, né, com aquele casal em si, não pode ter com pessoas que estejam além daquele relacionamento, além dos dois? O relacionamento só pode ser entre eles? Você acredita na fidelidade, a esse princípio de que se eu estou num relacionamento, essa pessoa só pode estar comigo e não pode estar com outra? Estar nesse sentido afetivo, sexual, isso é um valor para você? Isso pode ser um ponto. Identifica, e se isso é para você, a monogamia é uma coisa que você entende que deve ser seguida, identifique, escreve isso, deixa claro. Por quê? Porque nós vamos encontrar casais que não têm relações monogâmicas. A gente vai encontrar uma diversidade de constituições de como o casal se organiza. Hoje a gente tem poliamor, por exemplo. De repente, não é um casal, não são dois, são três, é um trisal. Então, se eu não tenho um modelo do que eu entendo, que é o que eu sigo, que é o que eu me identifico, e eu percebo isso, quando eu olho uma relação que é diferente, eu começo a achar que está muito errado. E que eles talvez estejam se desentendendo por causa do modelo de relacionamento que eles têm. E pode ser, mas pode ser também que é uma crença, um preconceito que você tem. Porque você na sua vida faz de outra forma. E tá tudo bem, você vai atender casal, você não precisa mudar. Se você privilegia uma relação monogâmica, por exemplo, que é somente, né, vamos ter relações afetivas e sexuais somente com esse parceiro, você não precisa mudar. Mas você precisa mudar que isso não significa que é a forma correta ou a única correta e que funciona igual para todo mundo. Porque para cada casal é diferente. E às vezes, como eu disse, não vai ser um casal, vai ser até um trisal. Vão ser 3 pessoas, a constituição vai ser outra. E isso por si só não é um problema. A gente vai ver como eles se relacionam, mas isso independe de qual é a constituição do casal. Se são 2 homens, se são 2 mulheres, se é um trisal, se é homem e mulher, isto não determina a relação que eles vão ter. Não determina se é saudável ou não. Mas a gente precisa entender que o mais importante é como eles lidam com as questões deles. Como eles se organizam com as questões deles. Isso é importante a gente internalizar, verificar qual é, enquanto eu penso num relacionamento, o que para mim um relacionamento é um valor importante e que eu procuro manter. E que quando eu olho outras relações, eu vou ver que elas são diferentes, mas elas não significam que são ruins ou estão se desenrolando de uma maneira errada somente porque o meu referencial é outro, porque eu faço de outra forma na minha vida amorosa. Porque não tem que ser assim, certo? Então isso é algo muito importante. Outro ponto, se você acredita no amor romântico, né? A ideia do amor romântico é que nós vamos encontrar uma pessoa que vai ser a tampa da nossa panela, que vai ser um chinelo velho para o nosso pé cansado. Eu estou brincando com esses ditados populares, mas é pra gente pensar o seguinte: a ideia de que você não é completo e que você vai achar alguém que te complete. E quando a gente encontra, pensa lá, 2 metades da laranja, formou-se uma laranja única e é ótimo. Está tudo bem, estamos preenchidos e vai ser suficiente, eu vou ser feliz, essa pessoa me fará feliz. Essa é a sua crença sobre relacionamentos? Acreditando nesse ideal de um amor romântico, de que vai ser tudo maravilhoso,
Sabe aquelas cenas de filme que a gente verifica lá aquele casal, né, que enfim passa por algumas situações ali de desavença, mas eles descobrem que se amam muito. A gente ouve aquela música emocionante de fundo, o casal correndo na chuva e se abraçando e se beijando. E aquela alegria, né, pulando nas poças felizes. Então, essa é a sua visão do que você gostaria? E tudo bem você se emocionar num filme, você gostar, ok, o filme ele mostra, né, ele é desenvolvido para causar essas emoções na gente. Mas, é isso que você acredita que é o real? Porque quando a gente pega esses exemplos, a gente tá partindo do pressuposto que alguém vai completar a gente, que alguém vai vir. E se for isso para você, tudo bem, anota aí. Anota que essa é a sua ideia. Mas aí você vai rever isso. Porque a gente está entendendo que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, né? E que a relação tem que ser assim, senão não é um bom relacionamento. E na vida real, quando a gente está correndo na chuva, a gente fica com frio, mole, às vezes a gente perde um celular, um objeto que a gente tem. Quando a gente está na vida real, não tem música no fundo, a gente pode ficar resfriado depois. Então, na vida real, o ideal não se concretiza. Porque o ideal só fica no campo das ideias ou de uma produção cinematográfica, que é montada para representar isso, mas na realidade não é assim. E não é pra gente entrar no extremo oposto, que é achar que então as relações sempre vão ser ruins. Mas é a gente pensar naquela questão da realidade, o que dá pra fazer para melhorar o que eu tenho aqui? E valorizar as coisas boas que se tem num relacionamento, ainda que não seja do jeito que você gostaria, que poderia ainda ter alguma mudança. Então, revisitar esse ideal de amor romântico é muito importante. Sabe o que vai acontecer? A gente vai receber casais que vão falar pra gente que não acreditam nisso e que não acreditam que, por exemplo, somente com a mesma pessoa o resto da vida é o suficiente para a pessoa se sentir bem ou se sentir satisfeita numa relação. Que eles entendem que para se manter uma relação a longo prazo é preciso que as pessoas encontrem outras, que elas tenham uma relação aberta. Porque assim elas podem ter estes encontros com as outras pessoas e depois voltar para esse relacionamento. Então, isso pode ser. Você pode ter uma crença, mas nós vamos receber casais com várias outras. E o que está certo, o que está errado? Você vai eleger o que você entende que é bom para a sua vida, mas os pacientes, o casal, a família, eles vão fazer os combinados, os contratos deles. O que nós vamos fazer é revisitar esses olhares, esses combinados que eles fizeram e verificar se isso realmente está sendo algo que eles estão satisfeitos ou se eles precisam rever. No modelo deles, não é nem tendo como referência o meu. Então, são coisas importantes, você precisa revisitar isso, porque a gente lê as histórias, né, de romance, muitas vezes a gente fala, história é água com açúcar, né? Pega sempre a mesma coisa, a pessoa ou se apaixona à primeira vista, acontece ali uns problemas que impedem de ficar juntos, mas quando ficam são felizes para sempre. Os próprios contos de fada, né, terminam com felizes para sempre. E aí, né? É possível ser feliz sempre num relacionamento? E não ser feliz significa que é algo tão ruim assim? Ou que é algo que acontece em qualquer relacionamento? Então, são pontos para a gente pensar. E isso serve para a gente se preparar emocionalmente para atender. Porque senão eu vou cheia das minhas crenças para fazer esses atendimentos e isso vai impactar naquilo que eu vou orientar, naquilo que eu vou intervir durante o atendimento, nos comentários que eu vou fazer. Outra coisa, né? Para se preparar emocionalmente para atender casal e família, você precisa rever qual que é a sua ideia a respeito da eficácia de uma terapia de casal. O que você pensa sobre terapia de casal? Você acha que é algo bom? Você acha que é algo construtivo? Você acha que é possível? Né? E a sua crença? Aqui é o momento inicial para você revisitar a sua crença. Você acha que é possível transformar ou não é possível? Em que condições você acha que uma terapia pode dar resultado ou não dar resultado? E mais, esta aqui é muito importante. O que para você é dar resultado numa terapia de casal? Para você, resultado significa estar
fazer com que esse casal se una e que eles não se separem, anota aí. Se isso é sua crença, anota para você internalizar isso. Porque quando a gente vai pensar em terapia, a gente vai pensar que é o que for melhor, nós vamos fazer a terapia. Não é nós vamos fazer união de casal. A terapia é para o casal rever e entender o que eles acham que vai ser melhor para eles, seja junto ou separado. Então, o que você pensa sobre isso? Que o papel é unir esse casal ou o papel é rever essas questões desse casal e que talvez eles se separem e que às vezes se separar pode ser a melhor opção? Olha, isso é muito profundo. Você precisa ver o que você pensa. E não é porque eu estou comentando, porque eu estou fazendo a questão para vocês, eu estou comentando. Não é porque eu estou comentando que você necessariamente precisa já mudar a sua crença. Não é isso. Mas é você anotar e dar um tempo para refletir. Mas olha, eu acredito nisso. Será que eu preciso rever? E acho que uma pergunta final é pensar o que você pensa a respeito de separações. De repente, você teve pais ou familiares que são separados, você mesmo se separou do seu relacionamento. Separação significa o que para você? Porque se divórcio, separação significar a ideia de fracasso, tudo isso pode estar presente no momento em que você for atender. E você tentar fazer com que o casal continue junto a qualquer custo, mesmo não sendo bom para eles, para não dar uma sensação de que você fracassou ao deixar, entre aspas, porque a gente não manda no casal, eles vão fazer as escolhas deles, mas pode dar a sensação de que você fracassou no processo porque eles não ficaram juntos. E às vezes isso foi o mais eficaz que poderia ter acontecido. Mas veja, o que você pensa sobre separações? Você acha que relacionamentos eles devem permanecer a vida toda? Qual é a sua crença? Mais uma vez, não é sobre ser certo ou errado. É sobre se identificar, perceber, ter uma visão mais clara de si mesmo a respeito das experiências com relacionamentos amorosos, a respeito do que você pensa sobre casais. Por quê? Porque quando você olhar para essas crenças e você tiver isso claro para você, vai ficar muito mais fácil você não misturar essas suas crenças com aquilo que o casal te trouxer que for diferente da sua realidade. Porque você sabe exatamente que isso não é a norma, que isso é o seu, é a sua maneira de se organizar e que, portanto, quando eu estou com outro casal, eu vou procurar a maneira deste casal se relacionar. Então, esses cuidados, essas perguntas, eu entendo que são muito importantes. Eu acho que elas são, assim, fundamentais para a gente poder se preparar emocionalmente para realizar um atendimento com casais. Além disso, é você realizar um processo de psicoterapia. Psicoterapia focada na questão dos relacionamentos. Então, se eu quero me preparar emocionalmente para atender casais, eu vou na minha terapia explorar essas vivências. Eu vou trazer as minhas crenças. Eu vou revisitar perguntas sobre relacionamento. Eu vou revisitar a história que minha família teve com relacionamentos, o meu relacionamento atual. E eu vou enfocar nisso na minha terapia. Porque eu vou começar a perceber os pontos cegos, aquilo que é uma crença limitante e como eu posso rever e transformar isso. Então, fazer a terapia também é uma forma de transformação. E aqui eu falo, tanto você pode fazer na sua terapia individual, quanto se propor a fazer uma terapia de casal. Isso também não tem nenhum problema e também vai agregar, porque na terapia de casal a sua percepção é diferente. Porque nós estamos falando de duas pessoas ao mesmo tempo, em que uma fala e a outra rebate. Não é uma fala e só temos um psicólogo ou psicóloga que acolhe. E isso faz com que a gente reflita sobre o ponto de vista do outro de uma forma que a gente não reflete quando a gente está numa terapia individual. Então, essas formas também são maneiras da gente procurar se preparar emocionalmente, fazendo terapia e realmente aprofundando essas questões. Outro ponto, para se preparar emocionalmente, é começar a ler livros, estudos de casos que sejam
muito diferentes daquilo que você tem como referência. Veja outros modelos de casais. Comece a perguntar para as pessoas que você conhece, que têm um relacionamento diferente do seu. Leia casos, procure artigos que falem de outras formas de se relacionar, que não é uma forma convencional. E pergunta como que é a experiência dessas pessoas. Então você pode ter este momento de conversa mesmo, para compreender o que aquelas pessoas acreditam. Pode ler em livros e também pode procurar séries, filmes que tragam relacionamentos num contexto diferente daquele que você costuma estabelecer dentro da sua vida pessoal. Quando você fizer isso, também é uma preparação emocional. Por quê? Não é só ler o texto, né? Ler o estudo de caso ou só assistir uma série, mas é você, a partir daquela série que você assistiu, por exemplo, se observar o que eu senti, o que me incomoda nesse relacionamento, por exemplo. O que me incomoda na forma como esse casal se relaciona. Será que é algo diferente de mim? É algo parecido, até parecido, mas eu não gosto em mim, eu não estou conseguindo mudar. Então esse processo de reflexão também faz com que a gente consiga fazer essa preparação emocional. Porque eu vou revisitar um livro, uma série, um filme, um relato de algum amigo conhecido que tem um perfil diferente. Vou me observar emocionalmente quando eu estou diante desses relatos. E com isso eu também vou poder ressignificar e transformar as minhas crenças. Bom, gente, muita coisa. Eu espero que tenha sido válido. Caso tenha alguma pergunta, podem colocar aqui que eu vou esclarecer. Mas a gente sempre precisa pensar que nós trabalhamos com a nossa mente, com o nosso emocional. Quando a gente está lá com um casal, o que está funcionando a gente é o serviço, nós somos o serviço. É a nossa mente, é aquilo que a gente está pensando, é como a gente faz uma intervenção que deriva das nossas experiências. Então é fundamental me preparar emocionalmente, perceber quais são essas crenças, para que eu consiga, da melhor forma possível, fazer uma separação entre aquilo que é meu e aquilo que é a experiência do casal. Porque assim eu consigo fazer um atendimento mais efetivo, que dê mais resultado, que seja bom para eles, independente da minha experiência pessoal. Agradeço a todos que estiveram presentes. Nos vemos numa próxima live. Fiquem bem e até a próxima!